Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando aqui mais uma live no Idiomas Online. Espero que todos tenham passado muito bem aí de ontem para hoje, na data de ontem até o dia de hoje. Espero que o clima também esteja muito bom aí onde vocês moram, porque aqui no Brasil as coisas começaram a melhorar agora. Antes tava muito frio, tava até desanimada de estar aqui, mas agora as coisas já têm melhorado bastante. Hoje nós temos um tema aí super interessante que é sobre os Tupi-Guaranis. Vamos falar um pouco aí sobre os Tupi-Guaranis. Os Tupi-Guaranis, eles estão mais ou menos aqui, toda essa costa aqui, acerca do Brasil, como Argentina, Paraguai, Bolívia, né? Eles estão por ali. Então, eu vou falar mesmo da influência dos Tupi-Guaranis aqui no Brasil, tá? Referente a Paraguai, Bolívia, Argentina, eu não entendo muito. Eu sei que os Tupi-Guaranis têm uma influência muito grande, principalmente na linguagem dos paraguaios, né? No Paraguai, que inclusive até alguns deles falam outras línguas, né? Falam já a língua dos Tupis-Guaranis, dos Guaranis, né? No caso. Aqui no Brasil também nós temos essa influência super grande com a linguagem dos Guaranis. Na verdade é o Tupinambá, que é o que tem influenciado aí a língua portuguesa brasileira. Quem tem amigo brasileiro e amigo português sabe que nós falamos de uma maneira totalmente diferente. O nosso português é totalmente diferente do português dos portugueses, né? O português brasileiro é diferente do português europeu. Mas então, até para que todas as pessoas entrem aí nas lives, então eu gostaria de dar alguns recados, dizer que todos os dias nós estamos aqui das 3h30, horário de Brasil, e 12h30 no horário de México, tá? Também lá para 6h30 da tarde, mais ou menos, no horário do México, eu volto com o Ivan para também trazer as lives aí para vocês, tá bom? Então, olha, vamos lá, então, vamos começar, né, já falando sobre isso. E, ó, pessoal, é o seguinte, vamos interagir também, tá? Tenho pergunta, não entendi o que isso significa, o que é isso, o que é aquilo. Mandem suas perguntas, estou aqui de inteira disposição para respondê-los. Tanto nesse perfil do Idiomas Online, como no perfil do Aprenda Português com Paula, nos dois perfis, tá bom? Se estou falando algo que vocês não conseguem entender, me mandem perguntas. Professora, você falou isso hoje mais cedo e eu não entendi. O que era? Tá, eu respondo, tá? Só vocês deixarem as perguntas aí. Então vamos lá, olha, os índios guaranis, eles foram os primeiros a ter o contato com os colonizadores, que eram os portugueses, né? O guarani, essa palavra guarani, significa pessoa. Olha só que bonito. Hoje, os guaranis, eles habitam em 9 estados aqui do território brasileiro, mais a parte ali de Argentina, Bolívia e Paraguai. Como eu mencionei antes, eu já trabalhei bastante com os paraguaios e eu sei que os tupis e os guaranis, os tupi-guaranis, né, no caso, eles influenciam bastante na cultura paraguaia e também no idioma, no espanhol deles, tá? Só aqui em território brasileiro tem mais ou menos 51 mil índios guaranis morando ali, né? Embora sejam todos guaranis, há diferenças no modo de falar, no modo religioso e também na organização social. O que é organização social? É como mora em comunidade ou não mora em comunidade? Mora um com os outros ou não moram com os outros? Mora o filho com o pai e a mulher também? Como que é isso? Então essa é a organização social, né? O maior grupo que vive aqui no Brasil são os Kaiowá, eu acho que é assim que se fala, eu não tenho certeza, se eu estiver falando errado me desculpem.
que significa o povo da floresta, né? A maioria dos índios do Brasil mantinham a tradição de caçar o próprio alimento e também a pesca, né? A agricultura era aplicada de modo rudimentar. O que é rudimentar? Rudimentar é obrigatório, é básico, é uma coisa básica. Então, a agricultura era algo básico ali para eles, né? E eles tinham alguns animais domésticos também, como eu achei até engraçado, que era a capivara. Então, eles tinham aí a capivara como animal doméstico, ou seja, o que é um animal doméstico? É o seu petzinho, né? Que é o cachorro, é o gato, é um passarinho, não sei, um coelho, né? Como a gente tem isso, eles têm o quê? Eles têm a capivara como... tinham, né, a capivara como animal doméstico. Eu achei isso super engraçado. A organização social era de poligâmicos, ou seja, eles tinham vários casamentos, o homem tinha várias esposas, várias famílias, mas aí depois com a colonização e trazendo essa cultura do catolicismo, então o que aconteceu foi que eles passaram a ser monogâmicos, né? A própria coisa do catolicismo, né, fez com que essa coisa da poligamia acabasse. A maneira da construção era sempre circular, né, sempre assim como uma roda, para quê? Para ter espaço para desenvolver os rituais e também as festas, né? Então era aí uma maneira de se dividir. O Tupinambá, que era uma das línguas faladas, né, acabou sendo escolhida pelos colonizadores portugueses para que ficasse mais fácil a comunicação ali com os indígenas, né, que era uma base das línguas gerais, ou seja, tinha os tupi-guaranis, eles falavam diversas línguas, e aí os colonizadores decidiram que essa linguagem do Tupinambá, que é a língua Tupinambá, seria a mais fácil e a mais ideal para se comunicar com os indígenas, tá? Depois de um tempo, essa língua foi totalmente como descartada, foi deixada de lado, né? Ficou deixada de lado, e o português passou a ser a língua oficial. Só que aí é que tá. Aí você já fala tantos anos uma linguagem, você vai conseguir esquecer a linguagem para falar uma outra língua só porque é oficial? Não. Então, não teve como ser apagado de uma vez essa linguagem do Tupinambá. Então, por exemplo, é muito influenciado o português hoje que nós temos, justamente por causa do Tupinambá. Como há muitas palavras em português que são variações da língua indígena, né? Então, nesse ponto, a influência já era grande demais para ser apagada somente da língua portuguesa. Essas marcas aí, né, esses traços do Tupinambá, podem ser notados pelos nomes de lugares e marcações geográficas. Então, nós temos aí alguns exemplos, por exemplo, Itaúna, que é pedra preta. Então, Ita é pedra e Una é preta. Ou, por exemplo, Maracanã. Quem nunca ouviu falar do Maracanã? Maracanã também significa papagaios soltos. Papagaio é um tipo de pássaro, né? Que se tem aqui no Brasil, que fala lá, 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 lá. Tudo que você fala repete. Também nós temos outras palavras aí influenciadas, que é paçoca, que é uma comida que eu gosto bastante, é um doce que eu gosto bastante. E paçoca significa alimento que se prepara no pilão, ou seja, que seja prensado ali, né? Jacaré, que é o animal, crocodilo, né? Jacaré, crocodilo, que significa olha de banda, olha aqui, ó, de ladinho. Então, é o jacaré. Sabiá
que é um pássaro também, que é o nome de um pássaro, que significa o pintado. Esse eu não sabia. Caatinga, que é um tipo de vegetação que nós temos aqui no Brasil, a caatinga. Caatinga significa mato ralo. Mato, para quem não sabe, é a grama, é planta, né? Essa coisa do chão verde, a parte do chão verde ali, que é o mato, que nós chamamos de mato. Então, caatinga é um mato ralo. Piranha, que é um tipo de peixe super perigoso que, né, te morde assim e arranca pedaço, né? O piranha é um peixe carnívoro. Então, a piranha significa peixe-diabo. Essa também é muito engraçada. E nós temos o ipê, que inclusive é uma árvore muito bonita, só que o ipê, na língua dos tupinambás, significa casca de árvore. Então, outra curiosidade também super interessante sobre isso é que as palavras indígenas nomeiam a maior parte de plantas e animais do Brasil. Então, nós temos o nome biológico, né, o nome científico, mas a par disso, como já tinha essa influência dos indígenas de chamar os animais assim, ou de outro jeito, então isso acabou com que o nome seguisse o mesmo. Agora vamos lá, eu quero saber se vocês têm perguntas, se ficou tudo bem claro, se vocês querem perguntar alguma coisa referente a isso, como é o que vocês sabem sobre os tupi-guaranis, como todos os países aqui da América Latina nós tivemos influências dos indígenas, que nós chamamos dos indígenas. Em alguns lugares o pessoal chama dos nativos, falam que são os nativos, né? Não sei, lá no México, lá nos Estados Unidos eles chamam de outra maneira. Sei que no México a gente tem aí como muita história sobre os maias, né? Então, e aí, o que vocês acham? Como vocês já ouviram falar sobre os tupi-guaranis? Ou você é da Argentina, é do Paraguai, é da Bolívia, sabe alguma coisa sobre os tupis-guaranis? Eu acho super interessante a maneira que nós fomos aí influenciados por uma cultura de tanto tempo atrás, né? Como ainda somos. Aqui no Brasil existem muitas leis para protegerem os indígenas, né? Como é uma coisa assim que todo mundo está sempre tentando proteger, sempre lutando para o bem de todos. Então, eu acho super importante falar deles e também como respeitar muito, né, a maneira que eles dividiram a cultura deles com a gente. E vocês, o que vocês acham? Podem escrever aí nos comentários, não esqueçam que essa live também fica salva aí, né, no feed, tá? Então, sempre quando você quiser ver a live, escutar de novo, ver o que a gente tá falando, então vocês podem escutar aqui no perfil, tá? Que mais que eu ia falar? Essas palavras que eu falei em português, que é paçoca, jacaré, sabiá, caatinga, piranha, Itaúna e Maracanã. Vocês já escutaram essas palavras antes? Como soam essas palavras para vocês? Porque, por exemplo, nós temos muitas palavras aqui que são como diferente para nós também. Por exemplo, nós temos Ipiranga, Ipanema. E uma vez eu aprendi que tudo isso que é com ipe significa água. Então, Ipiranga, Ipanema, essas coisas são palavras derivadas de água, né? Como a gente estava falando na semana passada aí sobre a música Garota de Ipanema, que é uma praia que tem lá no Rio de Janeiro. Então, Ipanema também é um nome... também é um nome também é um nome, né, indígena. Também é um nome do Guarani, dos Tupinambás. Que mais também que nós temos aí?
Eu achei realmente super interessante saber que um dos animais domésticos era a capivara. Isso foi bem interessante, mas a capivara também é um animal que é muito bom para caça, né? Ajuda muito na caça. Também fico muito feliz em saber que a comunidade aí indígena do Brasil é super grande, chega a 51 mil indígenas, né? E também eu não sei se eu falei, né, do Kaiowá, que é a maior comunidade de indígenas aqui no Brasil. Então, gente, eu vou deixar dar um tempo aí, ver se vocês querem perguntar alguma coisa, tá? Se vocês têm pergunta, alguma coisa, espero que vocês tenham gostado também das informações. Se tem mais alguma informação para agregar, por favor, escrevam aí nos comentários do vídeo. Lembrando que todos os dias nós estamos aqui nesse horário aí, entre 3h30 e 4 horas, mais ou menos, horário do Brasil, para trazer esse conteúdo para vocês. Cada dia a gente traz um tema diferente e depois, mais tarde, eu volto aí com o Ivan, tá? Então, é isso. Amanhã também a gente está de volta aí com mais temas e curiosidades sobre o Brasil. Vamos ver amanhã sobre o que é. Alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? A hora é agora. Então, pessoal, a gente volta amanhã no mesmo horário. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem perguntas, não esqueçam de mandar aí no inbox. Ou se não quiser mandar mensagem no inbox, pode mandar lá no @aprendaportuguêscompaula, também que eu respondo. E a gente se vê aí amanhã, na verdade mais tarde, né? Mais tarde aí eu volto com o Ivan, tá bom, gente? Um beijo no coração, que tenham um ótimo dia, espero que vocês tenham gostado e aproveitado. E um beijo especial aí para os Tupi-Guaranis também. Muito obrigada, tchau, tchau e até logo.